Fala investidor, Heitor Oro, gestor de investimentos por aqui. Nesse vídeo eu vou falar sobre o livro A Psicologia Financeira. É um best-seller americano que fala muito sobre o comportamento financeiro das pessoas, sobre algumas decisões racionais e também traz um paralelo com o mundo dos investimentos. Então é um livro que eu recomendo muito a leitura, particularmente é um dos melhores livros que eu li nos últimos tempos sobre esse universo, então eu recomendo muito que vocês leiam. Jamais um vídeo vai substituir a boa leitura do livro. Vou passar aqui os principais insights, vou resumir, o livro tem muitos insights, vou colocar alguns que eu acho que são os principais, mas recomendo fortemente a leitura do livro. Então é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, sobre o livro A Psicologia Financeira. Separei aqui alguns insights, vou tentar trazer um pouquinho mais para o mundo dos investimentos, porque ele fala muito sobre finanças comportamentais também, sobre decisões que a gente tem, seja racionais ou racionais. Então, eu vou trazer um pouquinho mais sobre os principais insights para o mundo dos investimentos. Primeira coisa, que é algo já muito difundido no mundo dos investimentos, é sobre o fator tempo para acumulação de riqueza. Ele bate muito na tecla que o fator tempo faz muita diferença. Ele pega um exemplo do Warren Buffett e compara com Jim Simons. Jim Simons é um dos poucos gestores que consegue ter retorno superior ao Warren Buffett. Porém, o patrimônio do Warren Buffett é inúmeras vezes superior a Jim Simons. Por quê? Porque Jim Simons começou a investir aos 50 anos, enquanto Warren Buffett começou com menos de 18 anos. Então Warren Buffett teve muito tempo para usar os juros compostos a seu favor. Então ele até tem um dado lá que é muito interessante, que a maior parte da fortuna, não lembro exatamente, mas é algo como 81 milhões da fortuna do Warren Buffett foi depois dos 80 e 3 milhões foi antes. Ou seja, a maior parte da fortuna do Warren Buffett veio no final da vida, veio há pouco tempo. Então isso mostra o que é o efeito juros compostos. Ao longo de 50 anos, 70 anos investindo, que foi o que o Warren Buffett teve, fez total diferença o tempo, o fator tempo. Então, segundo ele, o fator tempo é o principal influenciador de geração de riqueza a longo prazo. Então, a gente jamais pode desconsiderar ou não levar tão a sério o fator tempo. Por isso que é tão importante que a gente comece a investir o quanto antes. Ele cita muito do fator tempo e isso já é algo bem difundido nos juros compostos, quando a gente fala que juros compostos a longo prazo faz realmente muita diferença. Um outro insight legal que ele traz também já é algo que o mercado bate bastante, assim. O livro traz muitos insights sobre o que o mercado já comenta, sobre outros autores, só que de forma muito mais didática. Então eu gostei bastante da leitura do livro. Mas uma coisa que ele fala muito é, para te ter bons retornos no mundo dos investimentos, você tem que estar disposto a pagar o preço. Pagar o preço no mundo dos investimentos é a volatilidade, a queda. Se tu quer ter altos retornos, tu tem que estar disposto a ter altas quedas. Mais ou menos é isso que ele fala, que você tem que estar disposto a pagar a taxa. E a taxa no mundo dos investimentos é a volatilidade, é o drawdown, é a queda nas tuas carteiras. Então ele fala muito na relação risco-retorno. Se você quer realmente ter retornos altos, você tem que estar disposto a pagar uma taxa. E ele traz um insight interessante, é que ele diz que no momento que a gente sabe exatamente onde a gente está investindo, qual o retorno que a gente espera, qual a estratégia, isso nos dá muito mais clareza para a gente pagar a taxa. Agora, quando a gente não conhece direito o ativo, a gente está fazendo investimento, seja por indicação de amigo, de vizinho, ou porque a gente viu na mídia, ou porque está em alta, a tendência é que a gente não esteja disposto a pagar a taxa. Por quê? Porque a gente não conhece a fundo a característica daquele ativo que a gente está investindo. E isso eu concordo totalmente, faz muito sentido a gente saber onde a gente está investindo, isso faz a gente ter maior tolerância a risco. Eu sei que essa empresa está com o preço caindo bastante, mas eu confio muito na empresa, eu sei que a longo prazo ela vai crescer, eu confio muito na gestão desse fundo, é algo nesse sentido. Então, quando eu sei exatamente onde eu estou investindo e o retorno que eu espero e a estratégia, eu estou mais disposto a pagar as taxas. Então é uma relação risco-retorno. Ele faz esse paralelo e eu achei bem bacana o jeito que ele coloca. E um terceiro insight que eu achei muito bom sobre investimentos é cuidado com as histórias. Como ele fala bastante de comportamental, ele fala que a gente tem que cuidar com o nosso viés de querer ter história para embasar as nossas crenças. Ou seja, eu acredito que X vai acontecer, eu vou buscar um monte de história e informação para embasar esse X. Mas eu já vou enviesado, porque eu vou buscar as histórias que justifiquem esse X, mesmo que não sejam tão reais.
isso faz com que muitas vezes eu tome decisões precipitadas. Então eu tenho que reconhecer que eu não sei exatamente o amanhã. Ele é muito da tese do Howard Marks, que o amanhã é muito incerto, eu não tenho como prever exatamente, e que eu tenho essa tendência de buscar histórias bonitas para tentar entender o amanhã. Ou seja, eu sei exatamente como vai ser amanhã, porque por causa disso e disso e disso, amanhã vai ser assim. Com base nisso, eu vou investir todas as minhas fichas nesse pote, porque é isso que vai acontecer. Então, ele comenta que isso é muito errado nos investimentos, porque o amanhã, mesmo que eu tenha chance de estar certo, o amanhã é muito incerto. E essa falácia que a gente tem, esse viés de buscar histórias para justificar as nossas crenças, faz com que a gente aja impulsivamente e faça grandes erros nos investimentos. Então, como que a gente se blinda nisso? Ele comenta muito que é a diversificação, que você jamais pode colocar, mesmo que você acredite muito nessa tese, você não pode colocar todos os seus ovos nessa tese, porque você pode estar errado. Então, essa reflexão é uma reflexão já bem comum no mercado, mas ele traz e coloca de forma bem didática e eu gostei bastante. Um último insight que eu quero colocar, ele é até um pouquinho fora do mundo dos investimentos, mas também se aplica, que ele fala muito do suficiente. Isso eu gostei bastante do jeito que ele coloca, porque o suficiente seria um modelo de ser grato, de entender com o que a gente tem hoje, muitas vezes é o suficiente. Ele fala que se a gente olhar para a grama do vizinho sempre, a gente sempre vai achar alguém melhor que nós. Tu tá pensando em riqueza, tu sempre vai achar alguém mais rico que você, e aí você vai ter outro cara para competir, você nunca vai alcançar o topo da pirâmide. É raro os casos, porque somente um pode estar no topo da pirâmide. Então é raro os casos que tu vai estar contente, tu vai estar sempre olhando a grama do vizinho e querendo ou subir para buscar o teu vizinho, ou querendo se comparar com outra pessoa. Então ele fala muito da visão do suficiente. Saber o que é suficiente para você. X é suficiente para mim? Tá bom. Quando eu tiver X e um certo equilíbrio, eu esteja contente com isso. Então esse era o último insight que eu queria passar para vocês. Recomendo muito a leitura do livro. Acho que vale muito a pena e é uma leitura muito didática e muito simples. Tá bom? Abraço, pessoal!